Olá, hoje eu vou tratar com vocês a solução de um problema de balanço de massa envolvendo reação química, utilizando uma das maneiras de solução para esse tipo de problema, que é usando a definição do grau de extensão da reação química. Então vamos dar uma olhada no enunciado e em alguns resultados já podem ser aí esboçados no início do problema. Um reator é projetado para receber uma alimentação de 200 mols por minuto de propano e vapor com 50% de excesso. Para converter estes reagentes a monóxido de carbono e hidrogênio, com uma conversão de 65%, determine a composição da corrente de saída deste reator. Foi-nos dada então a reação química. Já começo chamando a atenção de que é muito importante que no início de problemas envolvendo reação, você faça sempre a conferência para garantir que a reação está balanceada, se ela foi informada, ou também se você não conhecer a reação e precisar escrevê-la. É muito importante para a estimativa de resultados mássicos envolvendo estequiometria que a reação esteja devidamente balanceada. Esse problema tem um outro diferencial, ele não nos trouxe o fluxograma, mas dá para a gente ter uma intuição pelo próprio enunciado. A gente começa então esboçando aí o reator. Eu preferi separá-lo em duas entradas, tá? Para contabilizar em uma delas o propano e a outra a água. Eu acho que fica mais organizado e menos confuso dessa forma. E eu dei uma corrente de saída, afinal de contas, a reação ocorre lá dentro do reator, depois esses produtos serão descarregados aí por simplificação, por simplicidade, na verdade, na saída do reator. Então, uma das correntes já está determinada, 200 mols por minuto do propano, e a outra está dizendo que é alimentado vapor, ou água, que é necessário para a reação química também, e ele está numa quantidade em excesso, a mais do que você necessita. Então, isso a gente vai ter que tratar de uma forma com mais calma antes de executar os cálculos. E aí, o primeiro desafio de um problema como esse não foi me dito quem sai do reator. Isso é um exercício sempre válido para todos os problemas nesse contexto. Afinal de contas, você vai ter que decidir, baseado na sua intuição e também nos dados fornecidos pelo problema, quem são os compostos que deixam o reator. Tá? Então vamos lá. O primeiro deles é o propano não reagido. Por que eu posso fazer essa escolha para colocar o propano não reagido? Olha só, foi informado aqui que houve 65% de conversão. Se houve 65%, não foi 100%, portanto, não foi todo o propano que foi consumido e desapareceu do reator. Então, se ele se mantém sem reagir, ele precisa estar na corrente de saída. O mesmo acontece para a água, e para a água o raciocínio é até mais simples. Ora, se não houve 100% de conversão e eu ainda alimentei mais água do que eu preciso, na fase vapor, portanto a água também vai sobrar como não reagido. Parte dela participa da reação para formar os produtos, mas uma parte não reage. E, consequentemente, aqui é um raciocínio direto, os nossos produtos, eles têm obrigatoriamente que sair, que são os produtos de interesse. Então tem que tomar um pouco de cuidado na hora de caracterizar a corrente de saída para pensar se sobra reagente não reagido. Se sobrar, se você tiver indícios para tirar essa conclusão, é necessário incluí-los na corrente de saída também. Principalmente porque o problema pede a composição desta corrente. Então, se faltar algum dos compostos, o cálculo da composição fica comprometido. Vamos então calcular a água que entra no meu reator. Vejam, se eu estou interessado em calcular a saída, é muito importante que todas as entradas estejam determinadas. Como é que eu vou obter esse tanto de vapor que entra? Bom, a gente parte primeiro do cálculo de uma quantidade de água teórica. O que seria uma quantidade de água teórica? Seria a quantidade de água mínima necessária para atender a estequiometria da reação química. Portanto, eu vou utilizar a estequiometria da reação balanceada para estimar o quanto teoricamente eu preciso de água para que essa reação ocorra. Então eu parto do valor conhecido ali do propano e aí, acessando a minha reação balanceada, eu consigo
a proporção estequiométrica necessária. Então, para cada mol de propano, eu preciso de 3 de água. Isso me dá como resultado que para que essa reação ocorra em proporções estequiométricas, eu necessito de 600 mols de água, pelo menos. Mas vejam, essa é uma quantidade prevista pela estequiometria. Ela não é a quantidade que está realmente entrando no reator. Por quê? Porque o tanto de água que entra deve considerar aquela quantia a mais dada pela porcentagem de excesso. Então, como é que eu contabilizo isso? Eu sei que, no mínimo, eu preciso de 600 mols de água. Essa é a quantidade prevista pela estequiometria. Mas eu estou alimentando com 50% a mais do que essa quantia. Afinal de contas, o conceito de excesso é sempre em relação à quantidade teórica que você necessita. Portanto, eu preciso somar mais 50% da quantidade teórica necessária. Portanto, o total de água efetivamente alimentada no reator é 900 mols. Então agora nós temos as duas correntes de entrada caracterizadas. Podemos focar a nossa atenção em tratar a corrente de saída a partir desse instante. Para isso, eu vou utilizar, como eu comentei no início do vídeo, a definição de grau de extensão da reação. Eu posso fazer balanços moleculares no âmbito de balanços de massa utilizando essa definição. Então é necessário que eu estime essa quantidade. Eu tenho esta correlação aqui, dada nos livros, aí, principalmente Himmelblau e Felder, né, que relaciona basicamente a minha conversão, que eu chamei de F minúsculo aqui, com o Xi, que é o meu grau de extensão da reação. Tá? Esta letra grega aqui, o Ni, ele é o coeficiente estequiométrico do reagente limitante e aqui há o termo de número de mols do reagente limitante também. É necessário lembrar que o grau de extensão de uma reação química ele deve ser calculado sempre em relação ao reagente limitante, porque o grau de extensão representa o número de mols que realmente está participando da reação química. O reagente limitante ele deve servir como base porque ele é o reagente no seu problema que, se ele terminar no meio reacional, a reação simplesmente cessa. Então, os valores que realmente contabilizam massa envolvida em reação química devem se referenciar sempre ao reagente limitante. Como é que eu decido, dentre os dois reagentes da minha reação, quem é o limitante? Ora, o próprio enunciado já nos dá uma boa intuição. Se a água, que é um deles, está sendo alimentada numa quantidade a mais, ela está em excesso, o outro reagente, como nós temos apenas dois, naturalmente é o limitante. Mas aqui eu vou trazer a maneira formal de decidir, porque pode haver alguns tipos de problema que fica difícil você concluir quem é o limitante apenas olhando para as quantidades que estão sendo alimentadas. E para que eu possa fazer este cálculo, eu vou usar o conceito de Xi máximo, também encontrado aí nos nossos materiais de balanço de massa e energia. O Xi máximo ele é um valor de grau de extensão calculado considerando-se que o reagente vai ser totalmente consumido. Por isso, o valor igual a zero no fim da reação é necessário como obrigatório aqui na definição. Então, para o propano, eu tenho um Xi máximo de 200. Para a água, eu também considero que a água vai finalizar aqui no meu meio reacional, se eu estiver falando de Xi máximo. Então, eu tenho que o Xi máximo da água é 300. Esta regra se baseia no fato de que o reagente que terminar primeiro no meio reacional, que é o limitante, ele vai ter o menor valor de Xi máximo, portanto, o propano é o reagente limitante neste processo, o que é uma conclusão já que complementa a anterior por meio da análise do enunciado. Portanto, os valores do propano serão usados como base para a estimativa do grau de extensão da reação. Logo, eu vou então resgatar aí a minha expressão que estabelece o contato entre fração de conversão e o grau de extensão, né, dado pelo Xi, e trocando por valores numéricos eu tenho uma conversão de 65%. Eu tenho também que a alimentação do propano é 200 mols
E lembrando que para reagentes, o coeficiente estequiométrico para nós nas equações de balanço são negativos para refletir que o reagente ele é consumido, ele deve ser descontado nos cálculos. Para produtos, eu penso da forma inversa, eles são positivos para serem acrescentados, pois os produtos surgem. Portanto, eu tenho aí que o grau de extensão da minha reação é 130 mols que realmente reagiram no problema. Com isso, eu posso passar aos meus balanços moleculares, dado pela minha equação, que estabelece que o número de mols que sai é igual ao número de mols que entra, mais o termo que contabiliza a geração ou consumo. O sinal, mais uma vez ressaltando aqui do meu coeficiente estequiométrico, é que vai caracterizar se esse termo desconta matéria ou se ele acrescenta matéria para diferenciar entre reagentes e produtos. Para o propano, então, eu tenho uma entrada de 200 mols, mais o coeficiente estequiométrico dele é menos 1 vezes o Xi, então na saída sem reagir eu tenho 70 mols de propano. De forma similar para a água, eu tenho a entrada de 900, mais o coeficiente estequiométrico da água vezes o Xi, o que me dá 510 mols. Para o monóxido de carbono, eu não tenho entrada, porque o monóxido ele é produto exclusivo da reação química. Ele se forma no interior do reator e deixa o reator. Então eu tenho um total de 390 mols formado e um raciocínio similar é aplicado ao H2, em que não entra nada, mas são formados 910 mols. Aqui, pessoal, eu já contabilizei todas as quantidades presentes na corrente de saída, porém eu não sei a composição desta corrente ainda. Por composição, entendam frações molares. Para estimar as frações molares, eu teria que fazer a soma de todos os componentes dessa corrente, que totalizam para mim aqui 1.880 mols. Para o cálculo da composição, então, eu vou dividir o número de mols da substância pelo total da corrente. Para o propano, eu tenho 0,037 de fração molar, ou 3,7% em mols. Para a água, eu tenho uma fração molar de 0,271, ou 27,1% em mols. Para o monóxido, eu tenho 0,207 ou 20,7%, e para o hidrogênio 0,485 ou 48,5% em mol. Então está aí toda caracterizada em composição a minha corrente. Esse tipo de metodologia pode ser aplicada para a maioria ou para quase todos os problemas de reação química em que eu conheço a reação e desejo fazer análise por balanço envolvendo a metodologia do grau de extensão. Espero que vocês tenham gostado desta demonstração, espero que aproveitem esse vídeo para dar suporte à solução de mais e mais problemas. Até a próxima!